Saudação a todos, aqui é Marcos Arino, Babalaô e Kaogondá, e este é o canal do blog Orumilá-Ifá. Hoje vamos continuar os vídeos sobre intolerância religiosa e vou falar sobre a questão de politeísmo, que é um dos elementos que são usados em conversas, discussões, afirmações contra as religiões de matriz africana, particularmente Ifá e Candomblé, que são as religiões que eu trato, ok? Então não deixe de assistir o clipe, feito com minhas imagens, e logo a seguir eu abordo o tema. No tempo da escravidão, os negros em sofrimentos cantavam e alegravam o seu coração. Presos naquelas senzalas, dançando em Jexá, aquela canção muito linda, com os versos em Yorubá era assim: Oromimá, Oromimaio, Oromimaio, Abadô Ieyeu, e Oromimá. Então, vamos seguir com esse vídeo sobre intolerância religiosa, o quarto vídeo dessa série, no qual eu vou falar sobre a questão da intolerância religiosa ligado ao que eu chamo de classificação religiosa, termos como monoteísmo e paganismo. E vocês podem achar que isso é uma questão um pouco sofisticada demais, conceitual, mas ao longo desse vídeo eu vou estar explicando para vocês por que é necessário a gente também abordar o tema de intolerância religiosa sob esse ponto de vista. A primeira coisa nesse assunto que eu preciso colocar é justamente respondendo a isso, por que devemos falar sobre esse tema que eu estou escolhendo para esse vídeo. Bom, a primeira coisa continua no que eu já falei nos primeiros vídeos que eu falei sobre esse canal, que a gente precisa discutir religião nos mesmos termos que as pessoas que pertencem às religiões majoritárias discutem. Isso faz com que a gente tenha que se adequar às discussões e aos temas e aos conceitos dele para a gente poder tratar com essas pessoas. Não basta a gente escolher as nossas questões, os nossos significados, os nossos objetivos, se a gente não equalizar a nossa discussão com a forma como eles também as apresentam. Tá. O segundo é porque a gente precisa equalizar conceitos, ou seja, temos que estar falando todo mundo a mesma linguagem. Isso é uma questão da expressão da língua portuguesa, expressão de termos acadêmicos. Quando a gente vai discutir religião ou qualquer outro tema, a gente sempre se referencia aos conceitos que aqueles temas são abordados na sociedade. E a gente tem que fazer isso para que não fique uma conversa de maluco, sendo que um grupo fala uma coisa, outro grupo fala outra, e esse grupo aqui, como o nosso, fala com coisas extremamente regionais, extremamente particulares do nosso contexto. Não, nós temos que pegar a forma como esses assuntos são definidos para a sociedade, para o mundo, e configurar a nossa conversa baseado nesses termos comuns, tá certo? Então, é por isso que eu estou abordando esse assunto com esses temas. A gente tem que evitar também o que eu chamo das expressões vazias, né? Quando alguém pergunta para você alguma coisa sobre a religião que você pratica, aí a pessoa não tem aquela resposta conceitual, fica olhando para o alto, dá aquela resposta assim: eu amo meu orixá. Quando alguém pergunta assim: o que é essa religião, como é que é, o que é aquilo, aí a pessoa fica sem saber o que falar, dá uma resposta completamente vazia, tá certo, né? E o ponto é que, de fato, nesses vídeos que eu tenho feito aqui, eu tenho foco muito na contestação, né, na contraposição de argumentos com relação às religiões abraâmicas, que são as religiões que hoje dominam a nossa sociedade. E dessa forma, por essa razão, só um momento,
que eu tenho que continuar falando sobre elas, né? E lembrando que são as religiões abraâmicas, né? Que têm origem em Abraão, que são os judeus, é o Islã e os católicos, sendo que temos aí duas correntes principais, os católicos romanos e os ortodoxos. Os ortodoxos praticamente a gente nem conhece nem aborda aqui, e os protestantes, que se manifestam através dos evangélicos, dos batistas, e o nosso maior problema hoje está no grupo dos neopentecostais, que são esses que seriam da teologia da prosperidade, né? Então, eu tenho que focar nossas discussões sobre algum teológicas, né? Sobre esses aspectos, sobre essas religiões, comparação com elas, porque são os grupos que representam a parte majoritária da sociedade. Mas vamos lá. Então, seguindo no tema, após essa introdução, eu diria assim, qual o primeiro termo que é usado contra as pessoas da religião que praticam, que são membros de religiões afro-brasileiras, de forma geral? O primeiro termo é o pagão. As pessoas se referenciam a todo mundo que eles não... As pessoas se referenciam a todo mundo que não são de outras religiões ou das nossas religiões como pagãos. E qual é o problema desse termo, né? Vamos lá, vou explicar. Primeiro, o que é o termo pagão? O termo pagão, ele significa apenas e unicamente que é uma religião não católica. Esse termo é bem antigo, ele é lá do início do catolicismo, da Idade Média, e ele era usado com esse único significado, tá certo? Ou seja, o que é pagão? Pagão é que não é católico. Então, em tese, basicamente, todo mundo que não é católico é pagão. Vamos dizer assim, que é uma classificação genérica para quem não é católico, né? Ele, por si só, com essa definição, não quer dizer, não tem nenhum juízo de valor sobre nada. Apenas diz o seguinte, pagão, não católico. Então, estamos separados. Bom, qual é o problema do termo, né? Assim, porque o termo, como eu expliquei, não tem nenhum problema, não significa nada. Mas qual é o problema? O problema é que esse termo é usado hoje para fazer uma abordagem pejorativa das pessoas, significando a ausência de Deus. Então eles entendem assim, que Deus está na religião católica, tá certo, né? Na religião abraâmica, na religião católica, pessoalmente, não vamos falar de abraâmica, porque o termo vem dos católicos, da religião católica, e os pagãos são aqueles que não têm Deus, são aqueles que estão ali com animismo, são os animistas, tá certo, né? Então, nesse sentido, o termo pagão deixou de ser apenas uma classificação genérica de que não era católico, deixou de ser um termo ofensivo, dizendo que a gente, né, pessoas que não são católicas por opção, são pessoas que não têm religiosidade, não têm espiritualidade, que não têm a questão da figura de Deus e que ficam acreditando em pedrinhas, em folhinhas e qualquer outras coisas que eles não dão valor, tá certo, né? E nesse ponto digo, né, que tem um movimento muito forte, essa aqui é uma sua posição minha, né? É importante dizer o seguinte, né? Existe um esforço muito grande dessas pessoas das religiões católicas, muitos evangélicos, de querer, os católicos no início, hoje, querer associar as religiões, os praticantes da religião brasileira, a pessoas que fazem adoração de objetos, animistas, tá certo, né? Então, eles querem associar o nosso divino, ou seja, a nossa divindade, o nosso Deus, os nossos representantes, os nossos deuses secundários, com a natureza. Então, um Deus seria a folhinha, outro seria o vento, outro seria o fogo. Isto, você pode pensar assim, mas é assim que a gente traduz? Não, não é. Isto é uma conspiração, é um movimento que procura reduzir, diminuir o nosso divino, tá certo? Que é a importância da nossa religiosidade. Ou seja, e eles usam esse tipo de coisa. Então as pessoas que fazem essa associação, que não entendem o nosso divino, a nossa teogonia, né, a nossa teologia, e fazem a associação das divindades que nós temos com essas coisas que eles querem fazer, eles estão querendo, no fundo, apenas diminuir a nossa visão religiosa perante eles. A gente pode não entender dessa maneira, mas é isso que eles estão querendo fazer para outras pessoas. Eles ficam bradando para todo mundo, nos classificando dessa maneira, e isso é uma coisa ruim, isso é uma forma de preconceito. Essa é a minha opinião, tem gente que pode concordar. Tem gente que acredita de fato que orixás estão associados a elementos da natureza.
E eu já escrevi isso no meu blog, um grande texto, com mais de uma versão que está muito boa. Não existe isso, ou seja, os orixás não são associados com fenômenos da natureza, nem recursos da natureza. Essa associação não existe. Quando eu falar sobre o do Oxétuá, que eu vou explicar a parte de orixá, quando eu começar a explicar a parte da religião em si, né, da teologia, da teogonia, isso vai ficar claro. Mas é importante que não são. E isto, vou repetir que isso é importante. É um caminho para fazer a redução, a diminuição da nossa religião, da nossa divindade, tá certo? Isso é um caminho muito similar que foi feito no caso do sincretismo. Tem muito hoje as pessoas reagem para o sincretismo, e eu quero lembrar como é que foi isso. A religião católica precisava se espalhar pelo mundo, ela tinha como elemento forte a questão da associação dos governantes com ela, mas ela precisava entrar no povo. Então o que ela fazia? Quando ela entrava em um país, uma região que já havia um culto religioso diferente, o primeiro processo que os religiosos faziam, os religiosos católicos faziam, era fazer a questão do sincretismo. Elas começavam a dizer o seguinte: olha, esse Deus seu é esse aqui santo aqui, é isso aqui. Eles começavam a fazer esse elemento de comparação. E criavam, inclusive, festas católicas, como foram criadas, principalmente na Europa, festas católicas para coincidir com aquelas datas daquelas festas importantes dele. Com o passar do tempo, com a imposição daquilo, as pessoas aqui começavam a esquecer aquelas suas festas originais e começavam a associar que o importante, o que ficava eram as festas católicas, os santos católicos, tá? que foram impostos a ele. Então, quando as pessoas dizem assim, que ficam associando algum a São Jorge, ou chegou, sei lá, São Jerônimo, e a Santa Bárbara, isto também é uma forma de diminuir, porque você começa a pensar na sua divindade, mas olhar para outra. Então você começa a achar que é aquela que é relevante. Então, é por isso que eu digo, o sincretismo não é uma coisa boa, é uma diminuição da ortodoxia religiosa que a gente tem, e o uso da expressão pagão e associação das nossas divindades com coisas fúteis ou coisas comuns, são elementos da natureza, é uma forma de preconceito, de diminuir as religiosidades. De fato, já houveram, porque não tem mais religiões, principalmente na Europa, ou lá nos Balcãs, na parte romana, que tinham associações de deuses com elementos da natureza, religiões politeístas, vou falar daqui a pouco sobre isso, e que os deuses eram associados a esses elementos. Isso é uma forma daquelas religiões, eles acabaram, não existem mais. Essa religião, que originou, a religião Urubá, que originou as religiões afro-brasileiras, não tem esse tipo de tradição, não tem esse tipo de correlação. Tá? Então qualquer coisa que se faça isso é uma manifestação de preconceito, de redução dela, tá certo? E mais ainda, o uso do termo pagão, como é feito para caracterizar a ausência de Deus, a ausência desse controle divino, é um não reconhecimento da multiplicidade religiosa. Essas pessoas que fazem dessa maneira, sempre assim, são pagãos, são pessoas que não aceitam a multiplicidade religiosa, não aceitam que outras pessoas acreditem no divino, ou que vejam aquele mesmo divino deles sobre um outro aspecto, tá certo? Porque como eu falei bem no início dos primeiros vídeos, eu faço parte daquelas pessoas que acreditam que o divino é o único, que nós estamos falando de um mesmo Deus, e que as religiões apenas se configuram em relação às sociedades que a criaram para configurar a forma como você entende esse mundo supernatural. A chave de tudo que eu falo, assim, existe um supernatural, e esse supernatural é o que é tratado pelas religiões. As religiões não são um poço de regras, de ordens, de imposições. As religiões são sim um poço de ensinamentos, de como se lida com o mundo supernatural. É o reconhecimento que existe uma divindade superior, existe um contexto superior, e existe uma forma de você se relacionar com ele e se beneficiar desse mundo supernatural. É isso que as religiões fazem, tá certo? Então, o pagão vai de encontro a essa abordagem de multiplicidade religiosa. Então, essa é a primeira parte. Outro termo que eu acho importante a gente falar é a questão do monoteísmo, em que eles colocam que as religiões deles são monoteístas e dizem que qualquer outra que não seja monoteísta é politeísta, e isso é uma coisa ruim porque tem um monte de deuses disputando tudo, e na verdade, a verdade está que existe um Deus único que manda tudo. Muito bem. Isso é muito curioso. Para eu entender isso, eu fui procurar entender
como as religiões são classificadas, para ver, tem desse, é verdade, então quer dizer que nós temos aí várias religiões, então quais seriam essas religiões monoteístas, será que, né, o que é uma religião política assim? Então eu fui buscar esses termos, né, gente, eu vou perder um tempo aqui, porque eu vou ler algumas coisinhas, e descobri o seguinte, tem até uma página que eu gosto de acessar, chama-se Tolerância Religiosa, né, ao contrário do que a gente está falando aqui, e que tem uma parte aqui que ela explica a forma como as religiões podem ser classificadas. O que eu entendi disso é o seguinte, que existem muitas formas de você classificar religiões, tá certo? Muitas formas. E o que traduziu é o seguinte, cada religião, na realidade, é um pouquinho diferente da outra, e que é extremamente difícil você criar um termo, ou poucos termos, para você encaixar as religiões neles, tá certo? Você acaba tendo muitos termos e muitas religiões, porque cada uma se reconfigura. Então, por exemplo, né, eu vi aqui, duoteísmo, é a crença numa divindade dual, né, quando você tem, que o pessoal da Wicca faz, o zoroastrismo, que você tem que a divindade maior é masculina e feminina, é um casal. Talvez o pessoal do Jeje se identifique com esse tipo de duoteísmo, né, que lá tem aqui Mauá e Lissa, pode ser que ele se identifique com isso. O enoteísmo é interessante, porque é a crença no qual você tem uma única divindade superior e outras divindades secundárias abaixo dela, que são manifestação dessa divindade superior. Então, não se caracteriza ser um politeísmo. Por quê? Porque o termo politeísmo, quando a gente entende, é o seguinte: politeísmo é a existência de muitos deuses e nenhum deles seja preponderante sobre o outro. Que não é, por exemplo, o caso da nossa religião. Nossa religião não é politeísta, porque existe um Deus principal e os outros com função bem específica, que não são compartilháveis pelos outros, e outros que têm funções diferentes, tá certo? E essa questão de ter muito deuses, de politeísmo ser uma coisa de ter muito deuses, não é verdade, não é pela quantidade de deuses que você caracteriza politeísmo, e sim pela qualidade da relação entre eles. E isso é que determina se é politeísmo ou se não é. E na verdade, eu diria que tem muito poucas religiões que sejam politeístas mesmo. Existem outros termos aqui, panteísmo, que acredita que todos os seres humanos são, todos os seres, né, que são parte de uma divindade. Tem trindade, muito aspecto interessante, por exemplo, as religiões hinduístas são trindade, né? É uma trindade, o Deus maior, na realidade, é composto por três partes, né? Brahma, Shiva e Vishnu, com características diferentes. O Brahma que cuida da criação, o Shiva da renovação e o Vishnu da manutenção. Então, esse é o equilíbrio dessas três coisas que determina a divindade maior. Sobre alguns aspectos, vou falar um pouquinho mais à frente, né? A religião católica também é uma trindade, né? Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são os três, né? São três aspectos que se colocaram. Os católicos não acreditam em Deus da forma bem clara que tem do monoteísmo, que tem as outras duas correntes abraâmicas, né? Então, aí essa página aqui tem, eu vou deixar o link em comentários aí, tem várias formas. Então entende o seguinte, no final a gente vê o seguinte, monoteísmo. O que é monoteísmo? Quando a gente descobre aqui o monoteísmo, a gente diz o seguinte, o monoteísmo é só, tem outras aqui, né? Moneísmo, panenteísmo, aí fala sobre outro aqui de deísmo. Então, o que tem assim, quando a gente vai ver, quem é monoteísta? Monoteísta, no final das contas, é apenas um caso. Só as religiões abraâmicas, o judaísmo, os judeus, né, os católicos e os muçulmanos, eles se consideram os monoteístas, não tem mais nenhuma. Então nós estamos falando o seguinte, que eles dizem que o monoteísmo é bom, mas é um termo que só se aplica à religião dele. Então, assim, você não pode usar um termo genérico que é um para um, né? Nós somos uma religião monoteísta. Tá, e quem não é? Não, mais ninguém, só a gente. Tá, então você quer dizer que na realidade só a sua religião que vale, as outras coisas são ruins. Então essa é a história que está associada a esse negócio do monoteísmo. Então assim, quando as pessoas referenciarem com o monoteísmo, entenda da seguinte maneira, olha só, isso é só apenas uma forma de classificar a religião e essa só se aplica àquela religião. Quando eles disserem o seguinte, que a sua religião é uma religião politeísta, você fala assim, você é uma pessoa ignorante, é uma pessoa mal informada. Não somos politeístas, é um outro tipo, mas isso não tem a menor relevância, tá certo? Cada religião é de uma forma. E tudo, essas coisas se fecham. Por quê? A gente vai entender isso quando a gente pega, eu vou falar agora a parte importante, eu queria que vocês prestassem atenção nisso, né? Porque lembra,
eles dizem que o monoteísmo é uma qualidade que a religião deve ter, que isso é uma coisa boa de ter um Deus único. Eu vou falar justamente ao contrário, vou abrir um outro ponto, tem um outro ponto de vista sobre isso aí, tá certo, né? Então, que nós vamos ver. Então, antes de falar sobre isso, eu queria só encerrar um assunto sobre o católico. Uma das coisas também que eles fazem, falam muito da questão de imagens, diz que a gente tem ídolos, né? De onde vem isso? Isso vem da origem da religião deles, né? Ou seja, historicamente a religião deles passou por um problema que vocês podem ver isso no Antigo Testamento. Deus, quando começou a impor a religião dele, né? Jeová, quando começou a impor a religião dele sobre eles, disse que eles tinham que parar com a adoração de todos os outros deuses intermediários que eles tinham, sejam animais. Tinha alguns deuses zoomórficos, né? Que zoomórficos com aparência de animais. Então que ele deveria abandonar aquilo tudo, tá certo? E deveria se concentrar apenas na figura dele. Ele tinha que ser amado, adorado, querido. Olha só, essa é a relação que Deus queria estabelecer com ele. Vocês só podem olhar para mim, não podem olhar para mais nada e tem que ser único, exclusivo para vocês. Beleza. Então, teve aquele episódio de que Deus se afastou, eles começaram a rezar não só para Deus, mas para aqueles outros deuses que eles conheciam, de onde eles vieram, né? E aí teve lá, destruindo as imagens, quebrou a tal das tábuas, aquele negócio todo. Então, aí gerou essa coisa na religião, que é, você não pode fazer adoração de imagem, você só pode adorar um único Deus. Então, quando teve a reforma protestante, os protestantes saíram por um lado e se fixaram nessa coisa de só amar, só adorar a Deus. Os católicos nunca tiveram essa visão, seja os católicos ortodoxos, seja os católicos romanos. Então, existe por parte dos católicos a questão de ter as imagens que representam a divindade, tá certo? Representam símbolos importantes da igreja, e no qual você passa a ter um certo tipo de relação com essas imagens. Você pode usar esse termo adoração de uma forma bem singela, bem ingênua, tá certo, né? Então você pode ter aquilo. E dentro da nossa religião existe uma coisa que diga isso, essa informação está no Odu Rundaiká, e que é o Odu, que é ligado aos esculpidores de imagem, a pessoa que criam imagem, que ele diz o seguinte: a imagem é apenas um auxílio para que você se conecte com o indivíduo, que você lembre dele. Existem pessoas que têm facilidade de fechar os olhos, parar e pensar naquele indivíduo, e tem pessoas que precisam de um elemento de concentração. A imagem é só aquilo, uma coisa que você olha, aí você se vê, beleza, eu estou vendo o divino, agora eu consigo me concentrar, pedir, rezar para ele, lembrar dele e tal. Então isso é uma questão pessoal, tem pessoas que precisam disso, né? No Odu está dizendo isso, tem pessoas que têm essa necessidade e precisam dessas imagens para se fixar, isso não é nenhum problema. Não é um problema mesmo, os católicos têm imagens, né? Os católicos, eles dizem que são monoteístas, mas ele tem lá aquela trindade, que não é um Deus único, ele diz que tem 3 partes ali, tá certo? O velho e o espírito que está lá, e eles têm aquele infindário número de santos, anjos, existem imagens de anjos, né? Os anjos também, os arcanjos, eles são venerados, né? Tudo lá. Isso, quem pertence à religião sabe disso, a gente tem também uma divindade principal, outras divindades que tem lá, e outras que se relacionam. Então, assim, né, dentro da hierarquia ali, eu já falei isso mais de uma vez, os orixás parecem aí os arcanjos, né, ou os alguns talvez fossem os santos, os orixás também seriam santos, né, não importa, né, o que importa é que existe uma camada de uma teogonia, de uma camada intermediária, no qual você se relaciona com ela e se relaciona com Deus, você cria elementos intermediários. Então, os católicos, em vez de ir a Deus direto, ele pode pedir para um santo aquela intervenção. Os protestantes acham que não tem que pedir nada, que Deus tem que estar respondendo tudo, porque eles acham que Deus é onipresente, onisciente, aquela coisa toda. Discordo disso tudo, acho que não é. A nossa religião, a visão não é essa, e vou ser bem específico, na nossa religião, Deus não é onipresente, onisciente, você tem que recorrer aos intermediários, você recorrer ao oráculo, a essas divindades que ele colocou para você ter acesso e ser notado, ser ouvido, tá certo? É assim que funciona. A nossa visão de dar relacionamento, né? A nossa visão dessa teologia, nossa visão desse relacionamento com Deus é através disso. Vamos falar mais na frente aí. Mas então, tem essa questão das imagens e a gente é associado para estar adorando os outros. Eu só queria lembrar, por que eu falei isso aí? Porque, assim, nem o candomblé, nem o Ifá, a gente tem imagens. Todo mundo sabe quem pertence, a gente sabe disso. Não existem imagens. Quem não pertence passa a saber agora. Não existem imagens nas casas religiosas de candomblé ou de Ifá, principalmente de candomblé, que são casas de muita gente, né? Ifá geralmente são coisas muito pequenas. Então não existe imagens, não existe essa coisa. O que existe são símbolos, o máximo que tem, as nossas associações com uma divindade
é um símbolo, alguma coisa que se usa, aquilo lembra ela, que a gente tem umas propriedades, né? Tal divindade usa tal símbolos, elementos, materiais, tal divindade usa tais elementos, símbolos, materiais. Então a gente não tem. Então se você vai numa casa de candomblé, você não tem imagem nenhuma, tá certo? Às vezes tem gente que fica, as igrejas são tão bonitas, aquelas imagens, vão botar imagens também. Olha só, botar porque ele quer botar, porque na verdade não existe, não faz parte da religião as imagens. A coisa que mais faz a nossa, como eu falei, do mundo da ICAP, você pode construir algumas coisas para você lembrar deles, e realmente existem construções, os caras fazem madeira, você pode lembrar, uma necessidade sua, mas não faz parte da religião promover, espalhar aquilo ali. As nossas representações do divino são muito guardadas ali, separadas, fora da vista das pessoas, são coisas de objetos pessoais das pessoas que usam para fazer, são elementos sacros que usam para fazer a ligação, né, aquelas antenas, né, praticamente são as antenas que são para ligação da gente com o divino, tá certo? Que são os assentamentos. Então assim, não existem imagens que possam ser divulgadas, que sejam criadas, que sejam universais. Se existem isso é porque pessoas criam, porque criam. Existem artistas e o artista que cria aquela imagem artística, né? Ou seja, aquela imagem, a visão dele, que tem daquela divindade. Mas é uma coisa artística, não faz parte do elemento da religião, tá certo? Né? E aí, só para ir avançando, o que é importante nisso aí da questão das imagens? É o que eu falei antes, né? Assim como, eu lembro que eu falei, não sei quem lembra, um vídeo sobre a questão da analogia Ence e Fiedler, né? Ou seja, a analogia de Fiedler é aquela que usam os protestantes. Eles sempre olham para os elementos terrenos e olham para Deus, né? A analogia assim, é o que Deus interessa, e o livro, a Bíblia, tudo na verdade se remetem ele a Deus. Então eles sempre olham a Deus o tempo todo lá na divindade dele. Já que tem a analogia Ence, a gente é diferente, né? A gente tem objetos, que são o caso dos católicos, ele tem objetos terrenos, ou seja, a imagem Jesus, que é a imagem carnal de Deus, é aquele que faz a ligação entre a divindade e os humanos, carne, né? Tá certo? Carne como a gente. Então, a gente se espelha nele para poder entender os comportamentos esperados, para se inspirar, para ter as informações. Essa é a analogia Ence. Aí a gente tem os santos, que também fazem parte dessa analogia Ence, a gente se espelha nele. A Virgem Maria, que faz parte disso, então ela é divina porque ela gerou o Filho, né? gerou Jesus. E isso tudo que eu estou falando aqui, os protestantes ignoram. Mas isso é uma briga entre eles e os católicos. Por isso que existe eu digo para você que é impossível os dois grupos se concordarem. Existem distâncias teológicas muito grandes para eles aí. Mas por que eu falei isso? Porque nós também temos essa questão da analogia Ence, né? A gente, na nossa religião, na teologia, né? Da teogonia, os orixás se manifestam. Existem muitos mitos com os orixás na forma humana, interagindo com as pessoas e atuando, ou pessoas que se transformaram em orixá, e a gente olha essas histórias e esses exemplos, essas metáforas, com esse elemento de ligação entre nós e o divino, e como nós devemos comportar, como devemos agir, quais são os exemplos que devemos seguir. Então, essa analogia a gente faz parte do nosso dia a dia. Nisso a gente se liga muito próximo, a gente está muito próximo aos católicos que eles imaginam. Muito próximo, a estrutura toda é muito similar. Como eu falei para vocês, logo nos primeiros vídeos, as religiões são muito parecidas, as religiões são muito parecidas. Então, quando a gente olha os católicos com a gente, com o também, é muito similar as estruturas ali, tá certo? Né? Se diferenciam porque se configuram essa visão do universo metafísico, né, da relação, faz diferença, mas alguns elementos são muito comuns, né? Porque eu falo que quando você observa as religiões comparativamente, você passa a entender, você começa a descobrir extremas similaridades. Então, nesse ponto, a analogia é uma coisa que a gente tem e conhece muito bem, tá certo? E aí eu vou dizer o seguinte, bom, por que eu falei aquela história do monoteísmo, que o cara, se olha, eu e Deus somente, né? Olha só, as religiões que não têm essa visão, que não são monoteístas nesse sentido, né, que só querem olhar as pessoas e Deus, elas têm uma visão desse mundo metafísico, da religiosidade, de uma forma diferente. E a gente enxerga a religião, nossa relação com o divino, a relação com Deus, de uma maneira que suporta mais a nossa vida. Então, só adiantando alguma coisa. Na nossa visão, nós temos Deus, que é o Olodumare, que é a divindade superior, mas o Olodumare, ele é distante da gente e a gente não se relaciona direto com ele. A gente se relaciona direto com ele através
de outras divindades. Mas toda a força, toda a energia, tudo no mundo é mantido por ele. Então a figura dele no que pese nós termos um relacionamento direto com ele, é ele que governa, que mantém o mundo funcionando. Aí, junto dessa divindade, nós temos uma outra divindade que chama-se Exu. Exu é uma divindade que o objetivo é ser portadora do axé, é aquela divindade que faz as coisas acontecerem, que age, ele que porta o axé. E o axé, lembra que é aquela energia divina, a energia de Olodumare, essa quinta essência, né, que os católicos chamam, essa energia divina, ela vem através de Exu. Exu é aquele que porta o axé, é ele que faz o movimento, faz as coisas acontecerem, faz o que tem que dar certo, faz o que tem que dar errado, ele é o agente disso aqui. Tem uma outra divindade também que é superior aqui, que é o Orumilá, que é a divindade que cuida do oráculo. Por quê? Porque o oráculo é o limite de ligação entre o Olodumare e a gente. Então, essas duas divindades são interessantes porque elas têm acesso ao Olodumare. As outras não vão ter, vocês vão ver logo assim. Aí tem um outro conjunto de divindades que chamam de orixás, que estão aqui. Os orixás, eles existem para fazer o quê? Para fazer a integração entre nós e o divino. Então, quando a gente tem que recorrer ao divino, a gente recorre a esses orixás aqui, são eles que serão os intermediários, eles são como se fossem anjos, né? Eles cuidam da gente, cuidam da nossa vida, dos nossos problemas que estão se relacionando aqui. E os orixás usam o Exu, que é a portadora de axé para obter isso, e as pessoas também podem usar aqui o Orumilá, que é a que intercede junto a Olodumare, e traz a visão do mundo, do oráculo, para falar para a gente daquelas coisas que estão destinadas, que a gente estabeleceu com o Olodumare em relação ao nosso destino. Então, existe uma relação muito próxima, ou seja, o Olodumare como o gerador do axé, Exu como portador, tá certo? As coisas, Orumilá, o oráculo, que dá informação sobre tudo, e os orixás com a relação direta com a gente, cuidando da gente aqui. E do lado aqui, existe mais os egunguns, que são os nossos ancestros, porque essa religião entende que existe um mundo espiritual e um mundo físico. No mundo físico nós estamos vivendo. No mundo espiritual a gente vive, nossas almas vivem eternamente. Então nós temos nossos ancestros, são aqueles que estão lá no mundo espiritual e não estão vivendo. Esses ancestros aqui, eles são outro elemento de recorrência nossa. Por quê? Porque como eles estão lá, eles têm essa facilidade do acesso ao Olodumare, são muito bem considerados. Então, quando a gente tem algum problema, a gente pode recorrer aos orixás aqui ou aos nossos ancestros. E uma das figuras importantes do Egungum, de ter o Egum na região, é que ele dá para a gente a certeza de que a vida é eterna. Ou seja, o grande significado de Egungum, no sentido da religião, é isso. Olha, a vida é eterna e você vai viver para sempre. Você vive para sempre através de mais encarnações. E você vai viver sempre em família. Então o Egungum, ele é um reflexo dessa vida eterna e da relação familiar, porque você sempre está ligado à sua família espiritual e à sua família física, tá certo? Então, olha só, esse é o desenho que essa religião faz do contexto, né? Um desenho mais complexo, no qual complementa, e cada um tem uma figura, você sabe a quem recorrer. Esse desenho todo aqui é o desenho que configura a forma como esse divino, a gente entende, que nós entendemos como esse divino nos ajuda, tá certo? E eu digo para vocês que eu acredito que isso seja verdade, por quê? Porque é assim, a gente trata dessa maneira, a gente reza dessa maneira, a gente faz tudo que a gente precisa fazer dessa maneira e as coisas funcionam dessa maneira. Então, olha só, se eu imagino que a coisa é de uma forma, se eu tenho fé naquilo, eu faço as coisas e as coisas se realizam exatamente como está definido, como a fé determina, como a religião explica, por que eu vou ter dúvida que o universo, que a coisa real seja diferente? Eu não tenho a menor dúvida, minha fé não tem nenhum abalo, porque todo dia a minha fé nessa estrutura se configura porque as coisas acontecem exatamente dessa maneira como eu estou escrevendo aqui. É assim que a gente funciona, é assim que a religião ensina a eu usar o supernatural, e o supernatural reage para mim dessa maneira como eu estou falando aqui para vocês. Então, o que eu posso dizer é que essa estrutura aqui é uma estrutura mais complexa do que aquela outra religião monteirista, mas ela reflete bem essa analogia e reflete bem a forma como o supernatural nos suporta. E dessa maneira, essa relação que essa religião, os católicos, a religião branca, que olham de você e Deus e nada no meio, alguma coisa lá, é uma coisa
modelo muito fraco, ou seja, assim, é você e Deus e você e tal. Né? Os católicos ainda buscaram uma outra saída. Opa, ele tem aqui, existe um divino aqui que tem uma suportabilidade melhor. Então eu diria o seguinte, que esse modelo aqui de relação 1 para 1 aqui entre você e Deus, é um modelo que você fica muito sozinho, você fica rezando pro alto, não tem resposta de nada, você não vê nada acontecendo, você tem que acreditar que aquilo vai. Eu acho um modelo muito mais pobre. Então, assim, na minha opinião, esse modelo monoteísta, da forma como esse pessoal mais radical, que são os protestantes, o Islã, os deuses imaginam, é um modelo muito pobre, é um modelo assim, muito distante, você tem que ter uma extrema concentração para ficar achando aquilo ali. Esse modelo que a gente adota é um modelo muito mais quente, muito mais aconchegante e muito mais próximo da gente. A gente tem um modelo no qual o divino nos abraça o dia inteiro, todos os dias, está permeando a nossa vida, a gente não precisa ir para um templo para rezar, a gente o tempo todo que eu estou aqui, eu estou sendo assistido, é assim que a gente acredita, tá certo, né? Então, quando a gente quando a gente compara, eu digo, vou repetir o que eu falei, essa nossa teogonia mais complexa e mais equilibrada é uma coisa que nos agasalha muito melhor, tá certo? Então, comparando as duas coisas, quando eu digo, eu sou monoteísta, você fala assim, puxa vida, você tem uma dificuldade muito grande, porque a minha forma de entender a relação do supernatural, a minha relação com o divino, cara, me dá muito mais conforto, me dá muito mais assistência. Então eu diria o seguinte, o modelo deles é um modelo muito ruim, tá? Eu não gostaria desse modelo, né? Tanto que já tive nesse modelo, não gostei, prefiro desse modelo muito mais intenso, de muito mais contato, de muito mais retorno, tá certo, né? Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre essa questão. Espero que vocês tenham entendido esses conceitos, espero que vocês saibam reagir a essas pessoas, confrontar ela com as coisas que elas falam, né? Eu queria também, só para falar mais uma coisa, em relação a vídeos anteriores, eu queria lembrar vocês o seguinte, que na nossa religião, não existe o mal com origem divina. Ou seja, os católicos, as religiões cristãs têm esse problema, né? Porque tem Deus, tem o diabo, tudo que acontece de mal, o diabo, e Deus não faz nada em relação àquilo. E o diabo é tão poderoso que mantém o equilíbrio com Deus, porque se Deus fosse poderoso, acabava com ele. Então, existe, na visão deles, o mal, as coisas que acontecem de ruim com você, tem origem, ninguém faz nada de errado, tudo é provocado pelo demônio, o diabo que faz coisas com ele. Este modelo não existe na nossa religião. Tem gente que diz que eu vou abordar isso mais para frente, mas que fala assim, Exu é o diabo. Não, olha só, não tem nenhuma relação, nenhuma correlação de uma coisa com a outra, assim, nem a menor parecida. Então, esse modelo, eu só queria ressaltar o seguinte, esse modelo, ele é muito, muito interessante, existe até uma área de conhecimento, Teodiceia, que diz que esse relacionamento do mal, tá certo? Eles estudam muito isso, porque o mal, na visão deles, tem origem no divino. No nosso caso, não existe isso. O mal tem origem nas pessoas, nas coisas, no mundo em si, tá certo? Não existe mal na origem divina, ou seja, não existe nada no nosso contexto divino, nossa metafísica divina, que gere o mal para as pessoas, tá? O mal, principalmente, tem origem nas próprias pessoas, na vida, no mundo. Então, esse mal com origem divina é só nessa religião monoteísta e eles têm esse problema contínuo para lidar. A gente não tem esse problema contínuo e quando eu falar em vídeos a seguir, né, que eu vou falar sobre o que é a nossa religião, né, e vocês vão entender isso. Então, assim, o vídeo quinto já foi publicado, esse é o vídeo quarto, com isso eu encerro esse assunto de intolerância, no qual, nesses 5 vídeos, eu procurei falar o que não é a nossa religião, tá certo? Né? Que são as coisas que geram intolerância pra gente. Nos próximos vídeos que eu pretendo gerar, eu quero falar o que é, que aí fica muito mais fácil você também, né, poder contrabalançar, tá certo? Então, saudações a todos, espero que tenha sido útil, espero que vocês usem esse conhecimento. Abraço.